Para quem não me conhece, sou a missionária Kátia. Eu me converti no ano de 2014 através de uma jovem missionária que decidiu entregar a sua vida completa para Jesus. Eu estava no estado do Rio de Janeiro, eu havia saído do Mato Grosso do Sul e ela representou Cristo para mim. E não foi fácil abrir mão das minhas paixões, da minha vida, relacionamento que eu estava vivendo para entregar a minha vida para Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu não imaginava que o evangelho seria tão desafiador, que eu deveria renunciar tantas coisas, inclusive esse relacionamento que eu estava vivendo de amor. Eu não sabia que era tão difícil ser cristã, porque eu havia ido para a igreja, eu ia para a igreja quando eu era adolescente, criança, mas eu não tinha um encontro com esse evangelho de verdade da palavra. Eu não sabia que o evangelho machucava tanto. E nesse período de renúncia, eu decidi aceitar, mergulhar, mas foi bem doloroso, bem desafiador, largar, abrir mão dos meus maus hábitos, segundo a palavra. Até eu chegar aqui, assim que eu me converti, eu ouvi uma profecia de uma pregadora. No final do culto, tinha uma fila para pessoas serem oradas. Ela orou por mim, ela disse que eu seria uma missionária. Ela disse: eis que vejo uma grande missionária. Disse que o Senhor iria me levar a muitos lugares. Eu fiquei feliz por aquela profecia, mas eu não imaginava que eu iria ser tão processada por Deus para ser liberta da soberba, da vaidade. Eu era muito vaidosa com a minha aparência, com cores dessa vida, coisas materiais. Eu não imaginava que iria doer tanto abrir mão de tudo isso por amor a Jesus. E nesse período eu passei por processos de falta, passei por processos de dores, processos de rejeição, pessoas que eram meus amigos me deixaram, eu também deixei algumas amizades, condição financeira também. Eu fui para uma outra direção que não tinha nada a ver com a vida que eu estava vivendo. Eu passei por muitas situações difíceis mesmo, espirituais, emocionais e até financeiras, onde eu tinha muitas cores materiais, e nesse período de renúncias eu acabei com uma mala pequena que tinha 8 quilos de minhas roupas e sapato, coisas pessoais que eu carregava de um lado para o outro, e a minha única esperança era que Deus pudesse fazer algo dentro de mim. Eu não imaginava que esses desertos iriam me forjar o caráter. Eu não imaginava que era necessário passar por faltas. Às vezes a gente pensa que não tem que passar por faltas, que isso vai nos traumatizar. Mas às vezes o que a gente pensa ser um trauma é uma libertação da nossa alma. É Deus dizendo para nós, através de um deserto: você não depende de comida, você não depende de roupa, você não depende de um relacionamento, você não depende de nada disso, você precisa depender apenas da minha presença. E quando eu fui passando por esses desertos, era a minha alma sendo limpa, o caráter para ser forjado de um cristão. Quando a gente deixa Deus fazer o que Ele quer com a gente, Deus usar a vida, nossas circunstâncias para nos transformar. E pouco a pouco eu fui permitindo ser transformada pela graça. Eu não bati na porta de homens, não fui atrás de pessoas, de relacionamentos. Eu simplesmente permiti que Deus me forjasse através de faltas, de rejeições familiares, de portas de emprego. E tudo isso foi me dando maturidade, uma graça e autoridade sobre mim mesma, sobre as minhas emoções, sobre a minha alma e sobre os principados e potestades, demônios que antes me dominavam, me controlavam a minha vida. Eu comecei a dominá-los por intermédio da palavra. Deus começou a me dar paz no meu coração e graça para eu dominar o que me dominava. Conheci o Gabriel um pouco antes da pandemia. Conheci através de uma moça que trabalhava comigo numa loja como vendedora. Era algo para mim que era humilhante, porque eu havia tido antes um trabalho melhor que isso. Nessa loja eu conheci a irmã do meu esposo. E nesse dia eu lembro que quando eu a vi a primeira vez, o Espírito Santo disse para mim para eu fazer amizade com ela, para me aproximar dela, para conversar com ela. E ela me disse que tinha um irmão que era um transexual, pediu para eu orar por ele. Eu dei uma palavra de fé para ela. Eu lembro que nesse dia eu disse que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E eu disse que eu ia orar por ele. Fazia parte de um grupo de oração, e a partir de então eu comecei a orar fervorosamente pelo ele nas minhas orações. Foi um ano de orações pela vida dele, sem conversar, sem falar com ele, sem vê-lo. E o Espírito Santo me incomodava. Eu lembro que eu fui para um outro estado e o Senhor me levantava pelas madrugadas e eu orava pelo Gabriel para que o Senhor o libertasse e transformasse a sorte dessa irmã que estava sofrendo, desta mãe também que estava chorando pelo seu filho. Um ano depois de conhecer essa jovem e orar por esse rapaz, eu tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, de abraçá-lo, e eu vi que ele estava muito parecido a uma moça, uma menina, estava se sexualizando, tomando os hormônios. Eu tive compaixão na vida dele e me dispus a conversar, a orar, e dessa amizade e respeito ele começou a se abrir ao evangelho, porque ele era ateu, ele não gostava de cristãos. O Espírito Santo foi me dando sabedoria através desse último trabalho que eu fiz nessa loja. Eu trabalhava muitos jovens, onde eu conheci a irmã dele. Eu conheci muitos homossexuais, pessoas que estavam perdidas nessa área, e Deus me deu graça. Deus me ensinou a respeitar essas pessoas, a amar essas pessoas. E através desse trabalho
eu consegui um pouco de bagagem para lidar com o Gabriel. A gente começou a ficar muito próximo, amigos. Ele me respeitava como missionária, eu respeitava como mulher transexual. Até que um dia ele decidiu abrir mão da vida que ele estava vivendo porque o Espírito Santo o convenceu. Eu não convenci o Gabriel. Quem convenceu ele foi o Espírito Santo do pecado, justiça e do juízo. Foi um ano de amizade. Até que um dia, quando eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava em outro estado do Brasil, em Brasília, ele teve um encontro com Cristo, através de uma visão. E ele decidiu que ele entregar a sua vida para Jesus. Quando eu voltei ao Rio de Janeiro, eu continuei ajudando ele a jogar fora roupas, hormônios e tudo aquilo que o fazia se tornar uma mulher. Da amizade até o casamento foi uma longa caminhada, porque muitas pessoas não acreditavam em nós e nós decidimos acreditar que a nossa história iria ser alvo para salvar pessoas e vidas das mãos do adversário. Nós nos casamos por fé, não imaginávamos que o Gabriel iria dar conta de estar casado com uma mulher. Eu também me senti muito confrontada por Deus, mas eu tive muita fé, e Gabriel também, de que Deus poderia fazer aquilo por nós que nós não poderíamos fazer na carne. Oramos, jejuamos, buscamos o Senhor em consagrações para ter a certeza que essa era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, porque nós sabíamos que um passo fora da vontade de Deus pode destruir e desgraçar a nossa vida. Nós não queríamos isso. Gabriel não queria estragar meu chamado e também não queria estragar a juventude dele. Nós nos casamos e foi surpreendente o que Deus fez na mente do Gabriel, como Deus trabalhou nele, como Deus tinha transformado ele. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo disse pra mim que ele estava transformado, modificado fisicamente, até o coração dele, mas que o casamento iria dar algo especial pra ele. Ele seria mais transformado no casamento. Eu tive que aceitar e crer que aquilo que Deus havia me dito seria verdade, e era verdade. E de fato, o casamento tem transformado meu esposo a cada dia e me transformado também. Antes do casamento, eu já estava sendo transformada por Deus através da amizade. Não era só o Gabriel que precisava ser transformado, eu precisava ser transformada também, eu não sabia disso. Eu precisava ser liberta de muitas convicções erradas da religião. A religião mata, mas quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo foi me ensinando a lidar com o Gabriel, a amá-lo e respeitá-lo, ainda que ele não quisesse Cristo, ainda que ele quisesse ser uma mulher transexual. E, bom, nos casamos, a transformação continuou, não só na vida do Gabriel, mas na minha vida também. É um desafio para nós estarmos casados, como eu creio que é um desafio para todo mundo que é casado. E a etapa dos filhos foi algo que Deus estava nos pedindo, que nós precisávamos ter filhos para solidificar mais nosso relacionamento, nosso testemunho, nossa chamada. Foi extraordinário receber de Deus, dupla semente. Então, para nós, isso está sendo dupla honra, um desafio muito especial. Além do casamento, lidar com a maternidade e a paternidade dupla tem sido algo desafiador, mas também extraordinário, milagroso da parte de Deus. Eu espero que através desse movimento a gente possa alcançar muitos jovens que estão perdidos, não só na transexualidade, não só na homossexualidade, mas estão completamente perdidos fora da santidade de Deus. Não entendem que o quarto não é apenas para dormir e acordar, mas o quarto é um lugar de ter experiências extraordinárias com Deus. Às vezes pensamos que as nossas maiores experiências vão ser dentro de um templo, mas nossas maiores experiências podem ser dentro de um quarto. Foi dentro de um quarto que eu orei e falei com Deus e o Senhor enviou a missionária. Dentro de um quarto era onde Deus me levava para conversar e convencer uma ex-mulher transexual que ele estava caminhando o caminho errado, caminhando caminhos de morte, não de vida. Deus me levou ao quarto desse jovem para conversar com ele, para muitas vezes ministrar a palavra para ele. O quarto é um lugar de esconderijo, lugar é quarto de intimidade. Espero que através desse projeto quarto, muitos jovens, muitas mães também possam ser alcançadas. E vocês podem bater na porta do quarto dos filhos de vocês, porque muitas vezes eles estão isolados no quarto, mas eles esperavam ser abraçados, que vocês simplesmente se importassem com a vida deles. Muitos jovens estão jogados no quarto porque seus pais não se importam mais com eles, porque agora a internet está fazendo o papel do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Mas no final de contas, no quarto, às vezes um jovem está só esperando para ser abraçado, para ser ouvido. Então eu espero que pais abram seus olhos, jovens também abram seus olhos. Eu espero que outras pessoas também sejam alcançadas, pessoas que estão vivendo fora da palavra de Deus e estão morrendo por isso. E se você estiver desesperado, triste, independente da sua escolha, e queira mandar um direct pra gente, mandar uma mensagem, pedindo uma oração, uma conversa, uma ajuda, a gente está disposto a isso, a te ajudar, a orar com você. As ferramentas que Deus me deu para ajudar o meu esposo, eu quero colocar à sua disposição, para te ajudar, para te limpar, para te libertar. Eu não sou melhor do que você, eu só simplesmente aceitei que Cristo podia me transformar, me limpar, me libertar. Não foi a religião, não foi um templo, foi o Espírito Santo dentro do meu quarto. Eu espero que esse mesmo Espírito que me transformou dentro do meu quarto, transformou meu esposo dentro de um quarto, possa transformar você dentro do seu quarto.